Paz do Senhor para todos os professores e professoras do campo de Santo André. Eu sou Daniel Felipe, sou comentarista da lição e vou passar o subsídio aqui para vocês, para uma melhor interação entre vocês e seus alunos. Sou da igreja do Vila Guarani. Espero que esse subsídio, como é proposto, ele possa ajudar vocês na compreensão e também na montagem da aula de vocês para um melhor entendimento tanto de vocês quanto dos seus alunos. Hoje nós vamos apresentar uma nova lição. Nós finalizamos no trimestre passado a lição Sabedoria, que o Vitor escreveu no livro de Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos em contraste com o verdadeiro relacionamento com Jesus. Vamos falar sobre a lição 1, que tem um tema Campimetria do abuso, examinando e aprendendo sobre o abuso. Essa é a lição que nós vamos falar hoje. O texto-chave dela é: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4 e 8. A leitura bíblica está em Gênesis, a gente vai fazer uma leitura sincrônica. Está em Gênesis 1, 26 e 27 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Gênesis 1, 26 está assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, de toda a terra e de todos os pequenos animais que se movem e rastejam pelo chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa é a primeira parte. Em sincronismo com isso, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim pra gente: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós vamos falar nessa revista, meus irmãos e meus professores, sobre relacionamentos tóxicos. O tema que nós escolhemos para essa lição, eu coloquei um contraste em relação a isso porque nós somos uma escola dominical. E por ser uma escola dominical e uma escola bíblica dominical, nós temos que ter um embasamento bíblico em relação a tudo que nós aprendemos e tudo aquilo que nós ensinamos. Nós não conseguimos fazer um tema desse sem expor o cristianismo aos nossos jovens, das nossas classes, porque nós não estamos passando visões ideológicas em relação a isso, nós não estamos passando visões políticas em relação a isso, nós vamos tratar esse tema de acordo com a cosmovisão cristã. Sendo assim, nós olharemos com um olhar totalmente cristão para essas questões. Então, visto isso, a gente precisa entender que essa lição, ela é de grande valia para o nosso período de hoje. Por quê? Porque ela é um tema totalmente emergente para o mundo de hoje. É um tema que há muito tempo atrás, por mais que ele não seja novo, ele já seja um tema antigo, há muito tempo atrás, esse tema não era discutido em nossa sociedade, porque ela era totalmente alheia a esse tipo de questões, estava preocupado nesse mundo que nós temos hoje, em relação a um tempo atrás, como guerras, como outras coisas, e o relacionamento entre um homem e uma mulher, ou entre um familiar, ou entre um empregado, não era levado a uma esfera pública de discussão. Então, o que acontecia era que nós nos restringíamos a isso em vista de nós conseguirmos discutir outras coisas e deixando isso sempre em segundo plano. Certo? Por que a gente precisa conversar sobre isso com os nossos jovens? Porque os relacionamentos tóxicos, por mais que aconteçam sim nos casados, por mais que aconteçam também em outros ambientes, eles são muito vivos nos ciclos juvenis. Por quê? Porque a construção do relacionamento, ela já começa sendo uma construção errônea. E quando ela se faz uma construção errada, a chance de ela terminar certa é muito difícil. Quando esse relacionamento ele já inicia de uma maneira que não agrada a Deus e de uma maneira que não é certa psicologicamente dizendo, e seja cristã também falando, da maneira cristã de ver as coisas, esse relacionamento, a tendência de ele ir para frente não é muito grande.
E por que nós precisamos, então, mostrar isso para os nossos jovens? Por quê? Porque eles precisam estar alertas para não entrarem em determinados tipos de relacionamentos que se caracterizariam relacionamentos abusivos. E eles também precisam entender que se eles estiverem em um relacionamento como esse, eles precisam sair. Que eles não precisam ter a esperança, eles não precisam ter maneiras de agir com o seu cônjuge, ou com um familiar, ou com o seu chefe da empresa, como se aquilo fosse normal, porque não é. Então, qual que seriam os 2 pontos que nós precisamos entender que essa revista é extremamente importante, e sendo importante, nós precisamos passar isso para os jovens? É o quê? Que nossos jovens ou podem estar caminhando a entrar para um relacionamento abusivo, ou podem estar em um. E estando em um, ou caminhando para entrar nesse relacionamento abusivo, cabe nós, como igreja, e como pessoas que nos preocupamos com o ensino dos jovens, que nós somos os professores e a base teórica deles vem das escolas dominical e dos cultos de ensino. Então nós temos essa carga de ensinar para eles o que a Bíblia diz e como aplicar a Bíblia de acordo com todas essas coisas. Então, cabe a nós mostrar para eles que esse não é o caminho. Cabe a nós mostrar para eles que a maneira como nós agimos mediante o cristianismo, mediante uma relação íntima e pessoal com Jesus, ela não está imposta a relacionamentos que nos privem de liberdade. Que não está imposta a relacionamentos que nos privem de felicidade, de vontade ou, principalmente, de sanidade emocional. Então, eu queria tocar nesses pontos com vocês para mostrar o quão é importante a revista que nós vamos estudar. Ela é importante porque ela é emergente no nosso meio, no nosso mundo e na nossa igreja. E nós iremos tocar nessa lição 1 o como ela é importante dentro da igreja, porque nós, cristãos, muitas das vezes, meus professores, somos totalmente dualistas. E a partir do momento que nós somos dualistas, nós excluímos a igreja de todos os debates em relação às coisas que, como posso dizer, são denominadas como erradas. Então nós estamos falando sobre relacionamentos tóxicos, nós temos, como posso colocar, nós temos o costume de olhar para fora como se não estivesse dentro. Nós temos o costume de olhar para fora e falar sobre isso como olha como o mundo age. Mas isso não é verdade, meus professores. Muito pelo contrário, nós temos a obrigação de mostrar que isso pode sim acontecer dentro das nossas igrejas. E para isso, o nosso papel é imprescindível, porque é com o conhecimento, é com os nuances que nós vamos passar durante toda essa revista, é com a Bíblia e com as partes psicológicas que nós vamos trabalhar, que nós vamos mostrar para eles o quão prejudicial é isso. O quão prejudicial pode ser para um jovem ter um relacionamento abusivo, privando ele praticamente da sua vida. E a sua vida vai incluir sua vida financeira, vai incluir sua vida em qualquer âmbito social e também a sua vida espiritual dentro da congregação. Nós, professores, como uma última adenda em relação à revista, nós precisamos entender que nós não preparamos nossos jovens para as 4 paredes da igreja. Nós preparamos nossos jovens para o mundo. E nós precisamos dar para eles subsídios, nós precisamos dar para eles ensinamentos, nós precisamos dar para eles, principalmente, a cosmovisão cristã, nossa visão de mundo mediante o cristianismo, para mostrar para eles que eles podem ser, sim, cristãos fora da esfera religiosa. E podem ser, sim, diferentes dentro de qualquer âmbito, dentro de qualquer discussão, dentro de qualquer crise identitária que está ocorrendo no mundo hoje, sendo cristãos, tendo posicionamentos de acordo com Cristo, tendo posicionamentos de acordo com a Bíblia, ok? Então, esse é a introdução da nossa revista, é muito importante, passem para eles o quão é importante que eles reflitam sobre esses temas, discutam com eles sobre os temas, estudem bem para que vocês possam passar o maior embasamento possível para eles, ok? Então a gente vai falar da lição 1 agora. Nós vamos começar a falar da lição 1, que é campimetria do abuso, examinando e aprendendo sobre o abuso. Antes disso, eu só vou mostrar para vocês um ponto, como foi constituída essa lição, que vai iniciar nessa lição 1, que é, eu dividi em 3 tópicos, em três blocos, vamos colocar assim a lição, onde o primeiro bloco nós falamos
Da lição 1 ao 5, nós falamos sobre os relacionamentos abusivos de uma maneira mais individual, de uma maneira mais entre um relacionamento entre nós e outra pessoa. No segundo bloco, eu coloquei os relacionamentos abusivos em uma questão mais social. Então ali nós teríamos racismo, nós teremos alguns temas que não abrangem tanto mais nós e outra pessoa, mas sim como uma sociedade. E no terceiro bloco, que seriam as 3 últimas lições, eu coloquei 3 verdadeiros relacionamentos que nós podemos se espelhar na Bíblia. Tá? Então, nessa lição 1, nós iniciaremos o primeiro bloco, que nada mais é, meus professores, do que nós darmos uma introdução do que é um relacionamento abusivo. Darmos uma introdução do que nós vamos passar para eles, dentro das próximas 12 lições, mas sem também perder o foco de nós fazermos esse dinamismo entre a parte psicológica que nós vamos ensinar e a parte bíblica, tá bom? A linguagem que a gente usou continua sendo a NVI, porque julgamos ser de melhor compreensão para os jovens. E com essa linguagem nós podemos fazer com que eles não tenham tanta dificuldade na leitura do texto bíblico, para que nós também, até não, para a gente professor que está na sala de aula, não perca tempo explicando alguns nuances de linguagens um pouco mais antigas, tá bom? A lição, então, como eu disse para vocês, é Campimetria do Abuso, examinando e aprendendo sobre o abuso. Nela nós vamos fazer esse panorama do que é um relacionamento abusivo. E a partir disso nós vamos aprofundar lição a lição mediante nuances, é assim que nós vamos trabalhar. Nuances dentro desses relacionamentos abusivos para que possam se identificar dentro deles ou se alertar para não entrar em um. Então nós não vamos tratando esses relacionamentos como se nós dássemos um relacionamento diferente para cada lição. Nós vamos tratar o relacionamento abusivo de uma maneira geral nessa primeira lição e depois nas próximas lições nós vamos entrar dentro de um relacionamento abusivo e ver a partir disso como os abusadores eles reagem e como as vítimas ou os abusados reagem dentro desse relacionamento. Assim a gente pode conseguir identificar de uma maneira muito mais fácil o que seria um relacionamento abusivo e como nós podemos sair ou não entrar em um deles, tá? Primeiro, eu preciso explicar o tema, né? Eu coloquei Campimetria do Abuso, é um nome diferente, mas o que eu quis expressar para vocês é que o exame, campimetria é um exame óptico, é um exame da vista que nós fazemos. E assim o que eu quero passar para vocês é que nós vamos ter examinar o tema aos nossos olhos como de fora, nesse primeiro momento. Então nós vamos ter uma abrangência do que é esse tema e entender o que é um relacionamento abusivo. Então por isso que foi o tema que eu achei que casou muito bem em relação ao que eu queria dizer para vocês e dizer para os alunos, que os alunos eles vão ter um exame do que é isso, tá? O primeiro ponto a se chamar o que é um relacionamento abusivo. A gente está falando até agora sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. A primeira coisa é que eles são sinônimos, tá? Relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Relacionamento tóxico a gente pode colocar como se tivesse mais da moda hoje em dia. A gente fala mais tóxico do que abusivo. Mas o relacionamento tóxico é um relacionamento onde a pessoa sofre abusos dentro do seu relacionamento. Então, às vezes eu vou usar relacionamento tóxico, às vezes eu vou usar relacionamento abusivo em relação a isso. E o que seria um relacionamento tóxico? O que seria um relacionamento abusivo? Um relacionamento tóxico seria um relacionamento onde você sofre violência física, sofre violência psicológica e em um estado um pouco mais avançado, que talvez não se abrange tanto a nossa juventude, mas também sofre uma violência sexual. Então seria esses 3 pontos o que caracterizaria um relacionamento abusivo. Então o que faria com que eu me identifique de uma maneira mais geral em um relacionamento abusivo? É se eu estou sofrendo abuso em áreas onde eu não quero. Ou seja, na área sexual, se eu estou sofrendo abuso numa área psicológica ou nas áreas psicológicas, não deixando que eu tenha os meus próprios pensamentos, as minhas próprias vontades, ou até em uma agressão física. Então, o relacionamento abusivo, hoje como eu posso dizer, ele está mais abrangente hoje, principalmente, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, principalmente por causa muito das mulheres. As mulheres de hoje em dia, com as suas lutas, com as lutas das suas identidades, elas quiseram ter mais voz.
E a partir do momento que elas quiseram ter mais voz, elas começaram a expor abusos dentro dos relacionamentos que provavelmente ficariam esquecidos por muito tempo se elas não expôssem. Então, vou colocar um parênteses aqui de agradecimento, que essa discussão também tem muito a ver com as mulheres estarem hoje em um posicionamento onde elas podem discutir as coisas, tá? O relacionamento abusivo seria isso, você sofrer violências dentro do seu relacionamento. Como que a gente vai abranger um pouco isso daqui? Esses relacionamentos, eles não estão, fixem nisso, tá? Eles não estão condicionados simplesmente às pessoas de fora, tá? Como eu disse na introdução, esses relacionamentos também podem acontecer dentro da igreja. Outro ponto para a gente fixar, esses relacionamentos, eles não estão condicionados a namoro ou casamento. Relacionamentos tóxicos, eles podem muito bem acontecer em amizades, eles podem muito bem acontecer em empregos, eles podem muito bem acontecer em famílias. Sim, existem sim relacionamentos tóxicos entre pai e filho. Existem sim relacionamentos tóxicos entre irmãos. Então, a gente precisa quebrar esse primeiro paradigma, que nós não estamos falando sobre namoro, nós estamos falando sobre relacionamentos tóxicos, que podem abranger toda a esfera da sociedade. Então, quando nós formos passar para os nossos alunos, professores, a gente precisa já tirar esse nuance, que senão eles vão pensar, relacionamento, eu ligo ao meu namoro ou ligo ao meu futuro namorado. Não funciona assim. Relacionamento tóxico não está restringido a isso, tá bom? Ele está restringido a todas as esferas da esfera pública, todas as esferas. E fazendo assim, nós entendemos que ele pode acontecer aonde estiver abuso. Então, se o abuso estiver no emprego, se o abuso estiver na família, se o abuso estiver no namoro ou até mesmo numa amizade, tá bom? Então o relacionamento tóxico ele não está restringido a uma situação amorosa, não está restringido a um relacionamento no sentido de cônjuge, ele não está minimizado a isso. Entrando dentro desse conceito agora de relacionamento tóxico, agora que a gente passou essa maneira um pouco mais abrangente do que significaria estar em relacionamento tóxico ou estar em relacionamento abusivo, vamos identificar o que é um abusador, o que é uma vítima, ou o que é um abusado. O abusador, como eu disse para vocês, é aquele que automaticamente abusa da pessoa que está ao seu lado, ou da pessoa que está hierarquicamente abaixo dela, ou da pessoa ou seu familiar. Ele abusa no sentido de retirar a liberdade, muitas vezes, daquela pessoa, e também retirar não só a liberdade de agir, mas até a liberdade de pensar, até a liberdade, às vezes, em circunstâncias um pouco mais íntimas, a liberdade até de existir daquela pessoa. Então, o relacionamento tóxico para o abusador, ele é uma maneira de manter você preso. Nós vamos falar nisso um ponto à frente, mas onde está o abusado nessa relação? O abusado, ele é essa vítima do abusador e que automaticamente ele se entrega a esse abusador e deixa com que essas atitudes ao qual ele toma para com ele, seja muito bem aceita. Seja relativa para ele. Então, como assim relativa? Então, o abusador ele faz uma situação de abuso para com o abusado e o abusado ele relativiza mediante ao sentimento, mediante a posição ou mediante a importância daquela pessoa para com ele. Então, ele chega e tem uma situação de abuso, então o abusado ele fala, tá, mas eu gosto dela, então vamos relativizar? Ah, mas eu amo essa pessoa, então vamos relativizar? Poxa, mas essa pessoa tem um nível hierárquico maior que o meu, vamos relativizar. Então, dentro disso, a gente entende que o abusado, ele nem sempre vai perceber que ele está dentro de um relacionamento abusivo. Por quê? Porque o sentimento e a importância das pessoas a qual vão abusar dela, ele se coloca acima das atitudes a qual aquela pessoa vai colocar. Um ponto legal de se tocar é que em todas as lições, ou praticamente todas, eu coloquei um exemplo da vida real. Eu quis colocar um exemplo para que nós entendêssemos, saíssemos um pouco dessa discussão, no sentido mais teórico, e conseguíssemos enxergar uma pessoa que está em um relacionamento abusivo e ouvir ela dizer. Nesse caso aqui, dessa primeira lição, nós usamos a Joana, claro, viu gente?
professores, é um nome fictício, nós não podemos usar o nome da pessoa. E ela se identificou em um relacionamento abusivo, em um namoro, nesse caso. E nesse relacionamento abusivo dela, o início do relacionamento não foi abusivo. Por quê? Porque, pensa comigo, professores, e exponha isso aos seus alunos. Como que um aluno seu ou um jovem, ele vai entrar em uma relação abusiva vendo o abuso desde o início? Não faz sentido. A principal característica de um início de um relacionamento abusivo é quando o abusador ele se caracteriza como uma pessoa que você precisa, como uma pessoa que você necessita. Geralmente a barganha, a troca é muito vigente dentro de um relacionamento abusivo. Poxa, mas ele fez tal coisa por mim. Poxa, mas ele correu atrás disso pra mim. Então automaticamente eu preciso retribuí-lo. E como posso dizer, nessa lógica retributiva acontecem os abusos. Porque ele vai estar sempre abusando das pessoas de acordo com alguma coisa que ele entregou àquela pessoa. Então, desmistificando o início, um relacionamento abusivo não está ligado à pessoa ser abusiva, imperialista desde o início daquilo. Ela não vai se mostrar como um abusador logo no início, porque senão ela não vai conseguir criar esse relacionamento, porque a pessoa vai se distanciar dela. Então a Joana, nesse caso que a gente está usando aqui, ela identificou o seu relacionamento abusivo anos depois, e dentro disso, ela ainda teve dificuldade de identificar esse relacionamento. Por quê? Porque todas as vezes a qual acontecia uma atitude abusiva, ela voltava para como aquele namorado dela se propôs a ela no início. Sabe qual que é um ponto que nós precisamos entender? É que qual que é a maior dificuldade de um relacionamento abusivo? Para caráter introdutório disso. Qual que é a maior dificuldade? A identificação. Por quê? Porque, como eu estou explicando, a partir do momento onde a caracterização que nós fazemos do abusador não é uma caracterização de um abusador, automaticamente será muito difícil para o abusado identificar ele como abusador, ou identificar que ela está em um relacionamento abusivo. Então pensa comigo, se eu não consigo identificar, eu não consigo sair. Porque eu vou estar preso dentro de um ciclo, dentro de um relacionamento, baseado do que ele me apresentou há 5, 10 anos atrás, do que ele me apresentou quando nos conheceu, que não precisa ser tanto tempo atrás. Então o relacionamento abusivo, ele vai fazer com que um abusador, dentro desse relacionamento abusivo, ele vai fazer com que a característica dele, ele como pessoa, como você vai falar dele, como você vai expor ele, como você vai falar sobre ele, vai ser sempre uma maneira de ele se proteger, porque você vai sempre falar bem de como você o conheceu, você vai falar sempre bem de como ele cuidava de você, você vai falar sempre bem de como ele agia em relação à sua pessoa. Então pensa, professores, como que você vai expor isso para os seus alunos? Que a identificação é o primeiro passo para se sair de um relacionamento abusivo. Você não sai da onde você não sabe que está. Então, a identificação tem que ser o ponto central. E como que nós identificamos que estamos dentro de um relacionamento abusivo? É isso que você vai ter que trabalhar com ele, que a lição vai trabalhar durante todos esses 12. Nós identificamos que nós estamos dentro de um relacionamento abusivo quando nós percebemos que a caracterização do abusador não pode estar acima das atitudes que ele tem. Vamos dar um exemplo assim, prático. Quando Jesus ele olha para aquela árvore, e a árvore é muito bonita, nós sabemos que o contexto da passagem, o contexto imediato da passagem, vai nos explicar o que a passagem quer dizer, mas só como caráter de simbolismo. Ele olha para aquela árvore e ele vê que aquela árvore é muito linda, mas a árvore não dá fruto. E assim funciona com o caráter de um abusador e de um abusado. Ele vai sempre olhar para o caráter do abusador, não o caráter de pessoa, mas a caracterização que ele faz do abusador, o arquétipo que ele faz daquele abusador, e ele vai ser muito bonito. Ele vai ser um abusador que supre, ele vai ser um abusador que está sempre ao lado, ele vai ser um abusador que ele vai sempre falar para o seu melhor, ele vai ser um abusador que ele vai tá sempre querendo te ajudar, ele vai ser sempre um abusador que te ama, que vai sempre estar expondo o quanto ele gosta de você, mas nas atitudes ele não é.
E o que acontece? Assim como aquela árvore não tinha frutos, o abusador ele pode parecer ser uma coisa, mas ele vai provar nas atitudes que ele não é essa coisa. Então, como que nós vamos explicar isso para os nossos alunos, professores? Mostrando que as atitudes falam muito. Mostrando que os frutos que aquela pessoa tem naquele relacionamento fala muito de quem ela é. E nem sempre aquela caracterização ou aquela maneira como você enxerga aquela pessoa denomina quem ela é, porque isso tinha que ser exposto mediante como ela age com você. Entendeu? Então, como que nós vamos passar isso para os nossos alunos? Mostrando que essas atitudes têm sim grande importância. Então, primeiro ponto, professores, que a gente tem. Com certeza, nós precisamos, como primeiro passo, identificar um relacionamento abusivo. Nós não podemos sair da onde nós não sabemos que estamos. Segundo ponto, como que nós identificamos, sendo que é o principal problema? As atitudes, os abusos, as circunstâncias que são colocadas para conosco, para que possamos identificar dentro desse abuso que, acima de tudo, essa pessoa não é o que nós pensamos que ela é. No terceiro subtópico do primeiro tópico, professores, eu denominei como o poder como centro. E por quê? Porque, mediante tudo isso que a gente conversou agora sobre o relacionamento abusivo, ele tem um objetivo para o abusador. É ter poder sobre a pessoa. Então, assim, para o abusado é difícil se identificar. Mas para o abusador, ele sabe que ele abusa. Por mais que a gente possa, às vezes, pensar, mas se ele estiver fazendo isso de uma maneira irracional? É muito difícil, professores. Porque ele está sempre controlando a vida da pessoa. Ele está sempre como agente daquela pessoa. E isso faz com que ele reflita que ele tem poder sobre aquela pessoa. E isso não tem como não ser identificado. Então, o foco do abusador é: eu preciso ter poder sobre essa pessoa. E ao ter poder, eu tiro as vontades dela. Ao ter poder, eu tiro a maneira dela de ser e coloco a minha maneira. Eu caracterizo ela. A gente estava falando sobre o abusado caracterizar o abusador. Mas eu caracterizo, agora no caso do abusador, ela da maneira como eu quero. Então, caracterizo a vítima da maneira como eu denomino ser certo, para viver de acordo com como eu quero que ela viva. E a partir disso, eu uso, como a gente estava conversando, a barganha. Não só a barganha, mas também a barganha. De expor coisas que eu posso fazer em prol de ela ser como eu quero que ela seja. Entende? Então, o poder é o principal ponto. É o principal ponto do abusador. Nós vamos falar sobre os nuances de abuso durante a lição inteira, a revista inteira. Mas esses nuances, eles são dentro de uma ideia de poderio. Todos os nuances que nós vamos conversar vai ser dentro de uma ideia que ele tem poder sobre a vítima. O abusador tem poder sobre a vítima. Tendo esse poder sobre a vítima, automaticamente esse poder ele se como eu posso colocar, ele se fragmentaliza, ou se fragmenta dentro de todos esses pontos que nós vamos estudar nas próximas lições. Então, o poder é o centro de um relacionamento abusivo. O poder do abusador é o centro de todo o relacionamento. Se ele não tiver poder sobre ela, sobre a vítima, ele não vai estar satisfeito. Muito pelo contrário, se ele não tiver poder sobre ela, ele vai fazer atitudes cada vez mais erradas para conseguir o poder da qual ele não tem. Ele vai expor, ele vai chatear, ele vai colocar cada vez mais aquela pessoa para baixo para que ele possa exercer o poder e se colocar como a única pessoa que pode retirar a vítima daquela posição de tristeza a qual ela se encontra, tá? Então, para complementar esse terceiro subtópico, vamos ler juntos o segundo subtópico, tá? O último parágrafo. Analisando este caso, podemos identificar comportamentos que denunciam o relacionamento abusivo. Ciúmes excessivo, afastamento de amizades, controle de vestimenta, esgotamento emocional e brigas constantes por motivos mínimos. Perceba-se,
dentro disso que essas características colocadas como características que nós vamos trabalhar mais para frente, que identificam um relacionamento abusivo, todas estão debaixo do poderio a qual eu estou falando. A partir do momento que ele escolhe as amizades, que ele escolhe a roupa, que ele escolhe com quem você fala, que ele escolhe qual estado emocional que você tem que estar, automaticamente ele tem poder sobre a vítima, tá bom? Então, o poder, dentro disso, ele é o centro do relacionamento abusivo. Como nós vamos expor isso para eles? Se eles não tiverem vontade própria dentro de um relacionamento, se eles não tiverem liberdade de escolha dentro de um relacionamento, se eles não puderem falar sim ou não dentro de um relacionamento, é bem provável que eles estejam dentro de um relacionamento abusivo, tá? Professor, um ponto é que eu não conheço os alunos ao qual vocês vão expor essa lição. Eu conheço os alunos em relação à minha congregação. Você conhece os seus alunos. Você conhece, às vezes, até a intimidade de determinados alunos que você vai ter. Você não tem necessidade de ler tópico a tópico, você não tem necessidade de expor a lição da maneira como eu estou expondo aqui, isso aqui é um subsídio para você. Monte a sua aula de acordo com aquilo que é a realidade da sua congregação. Monte a sua aula de acordo com aquilo que é a realidade dos seus alunos. Monte a sua aula de acordo com aquilo que é a sua realidade. A maneira como você faz, a maneira como você faz o esboço da sua aula. Por quê? Porque esse é um tema que você vai falar diretamente e pessoalmente com intimidades. E nós daqui, falando à câmera, nós não temos acesso a intimidades que você tem aos seus alunos. Tá bom? Então você não está restringido à maneira como eu estou expondo, você não está restringido aos tópicos diretos da lição. Você está restringido a pegar a lição, fazer o seu subsídio, usar esse vídeo como subsídio que possa te ajudar, e fazer as suas pesquisas, e fazer os seus estudos para expor da melhor maneira como a sua comunidade vai entender, a sua igreja vai entender a maneira como você fala, ok? Então nós finalizamos esse primeiro tópico, que tem como título Já Foi, Me Encontro em Alerta, colocando o quê? Que pessoas possam já ter passado por isso, colocando que pessoas possam se encontrar nesse relacionamento, ou que nós precisamos nos alertar para não entrarmos em um relacionamento como esse. Ok? No segundo tópico nós vamos falar sobre isso dentro das igrejas. Percebe-se que nós estamos falando de um assunto muito mais geral em relação a isso. E nesse segundo tópico, é importante, eu coloquei assim, existe isso dentro da igreja? E cara, que pergunta! Porque, pensa comigo, professores, nós estamos numa comunidade religiosa, onde a igreja, ela se comporta como um hospital. Ela tem que se comportar como um hospital. Tendo se comportar como um hospital, é normal que nós recebemos nela pessoas doentes, concordam? A partir disso, se elas são doentes, elas podem trazer problemas como o abuso. E dentro disso, pode sim existir dentro das nossas igrejas, e existe, tá? Porque realmente existe dentro das nossas igrejas relacionamentos tóxicos. E qual que é a separação que nós precisamos fazer sobre isso? É o que eu comentei com vocês no início da videoaula. É o quê? Que nós precisamos parar com o dualismo. E o que seria esse dualismo? Entender que dentro da igreja acontecem coisas que também acontecem fora da igreja. Por quê? Porque nós somos santos, mas nós não somos perfeitos. Dani, isso abre um leque para que eu possa fazer as coisas por saber que eu não sou perfeito? Não. O processo do cristão é um processo de santificação. Mas nós precisamos entender que as coisas podem acontecer no nosso meio. E nós, como cristãos que temos a palavra de Deus, nós precisamos combater isso mediante a palavra, e mediante aos conselhos pastorais, e mediante aos conselhos dos líderes, e mediante a palavra expostas por nós, professores, dentro da escola dominical. Então, existe isso dentro da igreja? Existe. Agora, entrando um pouco, como que ele se caracteriza dentro da igreja? Vocês vão ter um tópico sobre isso. Eu coloquei o tema, lobo na pele de ovelha é sempre sutil. Por quê? Porque, como eu posso colocar? Nós falamos sobre isso fora, no âmbito fora, como o abusador ele se coloca, como um cara que supre as necessidades, certo? E tem um ponto que os de fora não tem e da igreja tem. E como que eu posso tratar isso com vocês?
Olha, vou dizer para você, o âmbito religioso, eu não vou dizer só cristão, tá? Eu coloco religioso no sentido de pessoas que têm fé, independente da religião. Ele tem muito mais poder de abuso do que as pessoas de fora. Nossa, você pode pensar, como que isso pode acontecer? Claro, nós estamos falando com fé de pessoas e não só com razão das pessoas. A partir do momento que nós falamos sobre a fé das pessoas, nem sempre nós precisamos provar algo para elas. E não provando, elas podem sim acreditar em maiores barbaridades, dependendo se ela confia na pessoa ou não. Então, dentro da igreja, acontece muitos relacionamentos abusivos, muitas circunstâncias de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque nós trabalhamos em um âmbito espiritual, onde nós podemos, principalmente se nós temos posições hierárquicas dentro da igreja, ou posições em questão de conhecimento, um pouco acima, nós podemos colocar as pessoas como se elas estivessem erradas, porque eu sei do que eu estou dizendo. Ó, não vou citar nenhum tipo de igreja aqui, mas pensa comigo, identifique você, professor, igrejas a qual você sabe que não segue o verdadeiro evangelho, igreja a qual você sabe que não segue aquilo que Jesus ensinou. Aí você se pergunta, como muitas pessoas do mundo perguntam, e como que eles podem seguir tais pessoas? Como que eles podem ser abusados dessa maneira e seguir tais pessoas? Porque estão mexendo com fé. E quando você mexe com fé, nem sempre se precisa provar. E quando não se precisa provar, então automaticamente há crenças a qual a gente não precisa explicar, e não explicando, acontece o abuso. Então existe isso dentro da igreja, existem muitos lobos que estão com pele de ovelha dentro dos relacionamentos. E esses lobos, eles podem se caracterizar mesmo por um membro que fica mais do banco, que tem seu relacionamento tóxico com seu esposo, com sua namorada, de um sentido mais íntimo, mais afastado, como com autoridades dentro da igreja. Isso é possível. Então, professores, o que nós precisamos passar para eles, então? Que se isso é tão vigente lá fora, a ponto de ser um tema totalmente, amplamente discutido hoje em dia, nós temos que discutir isso dentro da igreja. Porque, do mesmo jeito que acontece lá fora, aqui também acontece. E um ponto ainda, que além da fé, que nós possamos colocar a palavra de Deus. Nossa, a palavra de Deus, ela pode ser usada como abuso? Ela pode ser usada como abuso. Versículos descontextualizados, versículos isolados podem fazer com que as pessoas, os abusadores, submetam os abusados à palavra de Deus mediante aquilo que ele explica, mediante daquilo como ele passa. Então, a partir disso, eles colocam, eles chegam assim e falam assim, ó, você tem que fazer tal e tal coisa porque a Bíblia diz assim. E o abusado, ele olha e fala, mas ele está falando sobre a palavra de Deus, eu preciso sim obedecer e ouvir o que ele está dizendo. Peraí. Mas a palavra tem um contexto, mas a palavra tem o que ela quis dizer, a palavra tem uma hermenêutica do que ela quer dizer, uma exegese daquilo que ela diz. Então não é passível de textos isolados formarem prisões dentro de relacionamentos. E professor, isso acontece no nosso meio. O que nós precisamos entender? Que a Bíblia ela não pode ser usada como caracterização de escravidão. A Bíblia ela não pode ser usada para caracterizar relacionamentos de servidão acima da servidão a qual Cristo fala, mas de um serviço abusivo. Nós não podemos deixar. No segundo subtópico desse mesmo tópico, o tempo diferencia os lobos das ovelhas. Nós vamos tratar o que então? Que com o tempo, como aconteceu com a Joana, vocês lembram que a gente expôs agora atrás? Com o tempo, os lobos eles vão se mostrar e as ovelhas vão perceber. E nesse momento, não importa o cargo hierárquico que ele tem, não importa qual a posição que ele tem dentro da igreja, não importa qual a posição que ele tem perante a sociedade dentro da comunidade religiosa, não importa qual que é o posicionamento dele em relação a conhecimento, nada disso importa, porque as atitudes dele dentro de casa serão extremamente maiores do que aquilo ao qual ele prega ser. Muito a ideia de fariseu, né? Fala, mas não faz. Entende? Então, o fato do abusador dentro da igreja, professores, é um fato que nós precisamos levar em consideração,
porque a identificação da vítima, aquela que está com ele, que não precisa ser um namorado, que pode ser um obreiro, que pode ser simplesmente entre um líder e um liderado, que pode ser simplesmente na comunhão entre irmãos. O fato disso se caracterizar um abuso faz com que essa igreja ela não vá para frente, tá bom? Então, pensem comigo. Uma igreja onde os irmãos eles se abusam entre si, uma igreja onde talvez as autoridades da igreja possam agir de maneiras abusivas, essa igreja não é a igreja de Cristo. Mas, dentro de uma igreja de Cristo, pode acontecer esse tipo de circunstância? Pode. E nós precisamos tratar isso com a palavra de Deus. Ok? Nós precisamos tratar isso com o que a palavra de Deus tem a nos mostrar. Então, com esse tempo, todas essas circunstâncias ao qual esse abusador pode ter para com o abuso, para com o abusado dentro desse relacionamento, elas não vão ficar sem luz. Uma hora isso vai ser exposto. Mesmo que não seja para a sociedade, mas sendo para a vítima. Ok? E a partir disso, ela tem saída. O que nós vamos passar agora no último ponto é que existe saída. Nós estamos falando do relacionamento tóxico como se esse relacionamento, e aí, o que nós precisamos fazer? Nós vamos nos identificar e nós vamos sair como disso. O que vocês vão mostrar para eles no último tópico é que existe saída mediante o cristianismo. Existe saída mediante ao evangelho. Dan, e o parte psicológica? Nós trabalhamos até agora. Você pode ver que nós conversamos até um pouco sobre a Bíblia, por ser um tema mais atual. Mas nós falamos até agora sobre isso com a parte psicológica. E sim, as lições para frente nós vamos dar o embasamento de ir atrás de um psicólogo, de nós termos outras linhas para a cura. Mas a cura essencial da alma, ela vai partir do Evangelho. Ok? Então, último ponto, o último tópico. Apenas Jesus tem poder sobre nós. Essa é a última parte. Que é a parte bíblica dessa nossa primeira lição. Que nós expomos essa primeira lição vendo o quê? Vendo que o que é um relacionamento tóxico, que se identificar no relacionamento tóxico é a principal parte, é a principal dificuldade, que o poder é o centro de um relacionamento tóxico. E a partir disso, isso pode sim acontecer dentro das nossas igrejas. E cabe a nós, expositores da palavra de Deus, mediante a escola dominical, cabe a nós ensinarmos que isso acontece sim dentro da igreja e que se tiver alguém, vai ter saída. Tem saída para essa pessoa, ok? O primeiro subtópico dessa terceira parte é Ele nos criou. Então, o tópico é só Jesus tem poder sobre nós. Então, por que Ele tem esse poder sobre nós? Aí você pode pensar, nossa, mas que pergunta, chega a ser até uma pergunta meio sem sentido. A gente sabe o porquê Ele tem poder sobre nós. Mas e a aplicação disso? E a aplicação de você entender que só Jesus tem poder sobre mim, sobre você, professor, e sobre os seus alunos? A aplicação de você saber que, a partir do momento que só Jesus tem poder sobre nós, eu não posso ficar dentro de um relacionamento abusivo. Eu não preciso, e obviamente que ninguém precisa de um relacionamento abusivo, e eu não posso ficar dentro de um relacionamento abusivo. Porque uma pessoa não pode ter um poder que só Jesus tem sobre a minha vida. Uma pessoa não pode ter um poder que só Jesus... Ela não pode sanar promessas que só Jesus pode sanar. Se tem uma característica que eu vou falar na lição para vocês, que tem aqui na lição, quando você lê, que o abusador se coloca, principalmente no âmbito religioso, é que ele promete coisas que Jesus te prometeu. Ele te promete coisas que Jesus prometeu mediante a palavra dele. E coisa que Jesus promete é Jesus quem entrega. Não é um abusador, não é uma outra pessoa. É só Jesus que vai poder entregar essas coisas. Então, vamos descaracterizar esse abusador e entender que
no relacionamento abusivo, ele vai te prometer coisas que só Jesus pode dar, porque só ele tem poder sobre nós. Claro, gente, colocando um ponto, tá? Esse poder é um sentido de soberania sobre a vida. Não estou dizendo num poder em relação a respeito com os nossos pais, não estou dizendo respeito com o nosso chefe no trabalho, respeito em pessoas que estão em uma posição acima da gente, não é isso. É questão de soberania em relação à nossa vida, nossa vontade, nossa liberdade. Então, a partir disso, professores, nós precisamos colocar o quê? Jesus nos fez, ele nos criou e, o segundo tópico, tá? Ele nos comprou. Então, a partir do momento que ele nos fez e nos comprou, nós não podemos, e precisamos expor isso para os nossos alunos, nós não podemos submeter, em nenhuma hipótese, a nossa vida a outra pessoa que não seja Jesus. Nós não podemos submeter as nossas vontades a outra pessoa que não seja Jesus. Nós não podemos submeter os nossos pensamentos, a nossa alegria, a nossa felicidade completa, plena, a pessoas que não seja Jesus. A Trindade, Deus, a partir do seu Filho Jesus, aquele que morreu e nos comprou, é o único que pode dizer que nós somos dele. Tá bom? Então, dentro disso, o que nós precisamos entender aqui? Confronto bíblico, tá, gente? Em todas as lições nós vamos fazer esse confronto entre um relacionamento tóxico daquilo que nós estamos dizendo no tema e a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia está dizendo em relação a esse relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico é de uma maneira abusiva, onde o abusador ele te promete coisas, onde o abusador abusa de você, onde ele priva você de poder, onde ele tem poder sobre você e priva você de vontades, priva você de pensamentos, priva você de ações. E dentro disso, o evangelho é totalmente oposto. Quem tem poder sobre nós é só Cristo, e Cristo nos dá liberdade. Cristo nos tira dos dogmas, pela liberdade que Cristo nos libertou. Então Cristo nos tira disso. Uma relação íntima com Cristo, gente, não é libertinagem, é liberdade. Uma relação íntima com Cristo é uma relação que nos produz liberdade. É uma liberdade de poder escolher as ações das nossas vidas dentro da soberania do nosso Deus. Então, Cristo pode sim nos libertar de um relacionamento abusivo. E como? Pelo seu evangelho. Só o evangelho de Cristo pode nos mostrar que aquela pessoa não pode ter poder sobre nós. Que aquela pessoa não pode ser agente da minha vida. Só existe um agente da minha vida e esse agente é Jesus. Esse agente é o nosso Cristo, professores. Aí você pode dizer, é básico essa parte bíblica? É básico, mas é confronto. É confronto de relacionamentos que já podem estar existindo dentro dos seus jovens. É confronto de relacionamentos que já podem estar existindo dentro das coisas, dentro da sua realidade, da sua comunidade religiosa, da sua igreja. Então, qual que é o confronto de um âmbito mais, como posso dizer, mais introdutório, de um relacionamento tóxico? Não existe poder para um abusador que só Jesus pode ter. Só Jesus pode prover para a vida de uma pessoa. Só Jesus pode prometer provisão pelo resto da vida da pessoa. Só Jesus pode prometer felicidade para a vida da pessoa e principalmente nenhuma eternidade para a vida da pessoa. Só Jesus pode prometer coisas para a gente que os abusadores prometem. E só Jesus pode cumprir as promessas a qual ele fez, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumprirá essas promessas se andarmos mediante aquilo a qual ele denominou como certo para a nossa vida. Então, professores, para finalizar aqui, vamos lendo a conclusão, vou ler a conclusão para vocês. Precisamos falar sobre relacionamentos abusivos, combater como cidadãos e como igreja. Temos ferramentas e não podemos deixar que essas situações nos tirem a alegria de viver. Fomos criados e comprados por Jesus. Apenas Ele tem poder sobre nós. Juventude, nós vamos ter que expor, tá, professores? Isso para os jovens. Somos porta-vozes. Ainda que em algum momento não sejamos compreendidos por gerações anteriores que às vezes até viveram essas relações de abuso. Precisamos levar conscientização e amor às pessoas que sofrem abusos em seus relacionamentos. Temos sim uma saída. Professores, exponham para os seus jovens. Nós temos uma saída. Nós vamos tratar melhor esse relacionamento abusivo mediante todo o trimestre. Mas, em âmbito geral, em âmbito introdutório, o relacionamento abusivo do abusador que quer ter poder sobre a sua vítima, ele não tem esse poder sobre a vida dela. Você vai ter que expor para os seus alunos que eles, sendo crentes, eles têm uma pessoa a qual tem domínio sobre a vida delas. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Ok? Então essa foi a nossa primeira aula.
Eu espero que esse subsídio ajude vocês a ir pesquisar mais, que isso sirva de base para que vocês se aprofundem no tema, para que possam ser cada vez mais edificados por esse tema e cada vez mais engajados para falar sobre ele com os seus alunos, tá? Entendendo a realidade dele, entendendo a sua realidade, mais uma vez pontuando, não precisa dar a aula da maneira como eu faço, não precisa seguir os tópicos da maneira como eu sigo, você pode criar a sua aula de acordo com o que você acha melhor para a sua realidade. Espero que isso te ajude, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam ter uma aula muito abençoada.